Então, continuando. Agora, como nós vimos o circuito ressonante da resposta de frequência, agora nós vamos ver as aplicações da resposta de frequência em circuitos. Essas aplicações são chamadas de filtros. E a gente vai ver o que exatamente são esses filtros. Então, o conceito de filtro ele é parte importantíssima do desenvolvimento da eletrônica, assim como o desenvolvimento do transistor, desenvolvimento dos circuitos semicondutores. Então, muitas das conquistas tecnológicas, como circuitos de comunicação, como radiodifusão, televisão, internet, isso só é possível com a utilização de filtro. Para quem é músico, também os filtros são utilizados para fazer efeitos sonoros. Por exemplo, em um software de edição de som, quando o músico está gravando, o produtor, o engenheiro de som daquele artista consegue modificar parâmetros do instrumento ou da voz de determinado artista, colocando filtros, que nesse caso são filtros digitais, só que no desenvolvimento de gravações mais antigas, isso era feito utilizando circuitos elétricos. Então, isso é apenas um exemplo da utilização de filtros como um todo no ambiente de engenharia. Mas do que se trata um filtro? O filtro ele é um circuito elétrico que ele é projetado para fazer a condução de frequências que são desejadas e atenuar as frequências que não são desejadas. Por exemplo, um circuito ressonante, ele permite a passagem de frequências dentro daquela banda espectral que nós vimos no exemplo anterior e rejeita o restante. No nosso projeto, que vamos ver na disciplina posterior, nós vamos projetar uma fonte regulada de tensão. Então a gente conecta na tomada uma fonte e ele precisa regular aquele valor para um valor mais baixo e também transformar um sinal que entrou AC em um sinal que entrou DC. Ou seja, a gente vai projetar um tipo de filtro que ele vai pegar as frequências próximas de zero e vai deixar passar. E as demais frequências ele vai cancelar. Ou seja, um filtro, um circuito de filtro, ele é um circuito que seleciona frequências dentro de uma faixa de espectral. Ele pode ser utilizado para limitar o espectro de frequência do sinal, por exemplo. Por exemplo, no telefone, se o telefone transmitisse toda a frequência da nossa voz, seria informação demais para passar em um circuito de um telefone. Então, o que acontece? Entre o estágio do microfone e a saída e o circuito que vai ser processar aquele sinal, existe um estágio de filtro que vai pegar só a parte da frequência da voz, que a maior parte da frequência da voz onde se contém informação, e vai transmitir. Por isso
que muitas vezes a nossa voz ela tem um timbre diferente da voz que nós escutamos e também mas mesmo assim nós conseguimos distinguir a informação que foi passada. A nossa voz que a gente escuta falando é diferente, ela tem um timbre diferente da voz que outra pessoa escuta quando nós estamos falando ou daquela que nós escutamos quando aplicamos uma gravação. Por exemplo, a voz que a gente escuta quando nós estamos falando, ela é o somatório do sinal que nós emitimos no ambiente. Esse sinal reflete nas paredes do ambiente e retorna ao nosso ouvido. E também há aquela porcentagem do sinal que é transmitido pela nossa musculatura, pelos nossos tecidos e chega ao nosso ouvido, sendo ecoando através do nosso corpo. Ou seja, a voz que nós ouvimos ela é um somatório de um sinal que foi filtrado pelo ambiente e um sinal que foi filtrado pelo nosso organismo. Enquanto a voz que outra pessoa ouviu é a voz que ecoou pelo ambiente, que refletiu nas extremidades dele e chegou ao ouvido daquela pessoa. Todo esse tipo de circuito ele é classificado como filtro, porque ele pega frequências que são diferentes. Por exemplo, na imagem, em imagens são sinais digitais que são basicamente uma matriz de bits. Por exemplo, quem usa o Instagram aí quiser tirar uma foto, né, quer botar um filtro diferente, quer botar, sei lá, a foto em preto e branco, a foto em sépia, o que está fazendo? Aquele filtro que a gente está aplicando sobre a foto está selecionando frequências daquela foto que se destacam e está reaçando determinadas frequências. Na questão dos circuitos elétricos, os filtros eles são ditos passivos. Nós vamos ver os filtros chamados passivos porque eles só possuem elementos absorvedores de energia, como resistores, capacitores e indutores. Posteriormente, eu creio que na disciplina de Eletrônica Analógica 2, que é a disciplina que abre o segundo módulo do curso de vocês vão ver com outro professor os filtros ativos, que são os filtros que possuem elementos de amplificação. Que possuem elementos de amplificação, como o transistor e o amplificador operacional. Os tipos de filtros eles vão valer tanto para os filtros passivos, que vamos ver agora, quanto para os filtros ativos. Os filtros passivos, eles podem ser um filtro passa-baixa, que ele permite a passagem de baixas frequências e atenua altas frequências. O filtro passa-alta, que permite a passagem de altas frequências e atenua baixas frequências, que é o inverso, são filtros inversos. Os filtros passa-faixa, que permite a passagem de frequência de uma região e rejeita o restante. E o filtro rejeita a faixa, ou filtro norte, que rejeita frequências dentro de uma região
e permite a passagem do restante. Vocês observam que o filtro passa-faixa ele tem um comportamento semelhante ao comportamento do circuito ressonante que nós vimos na aula anterior. Então, graficamente, nós observamos esses 4 tipos de comportamento. O comportamento aí superior à esquerda é o filtro passa-baixo, a banda passante, que é a parte pintada de azul, e a banda rejeitada, que é a parte reta em vermelho. O filtro passa-baixa permite a banda passante dele, ela vai de 0 a uma frequência de corte, e o resto ele rejeita. O filtro passa-alta rejeita frequências de 0 a frequência de corte e permite passar o resto. O filtro passa-faixa rejeita frequências de 0 a frequência ômega 1 e rejeita frequências acima de ômega 2, ou seja, ele permite a passagem em frequências entre ômega 1 e ômega 2. E o filtro rejeita a faixa é o comportamento inverso ao do filtro passa-faixa. O filtro passa-baixa, em termos de circuitos elétricos, é quando a gente toma como saída da função de transferência a tensão obtida em cima de um capacitor dentro de um circuito RC. Então, a tensão em cima do capacitor, ela vai ser a divisão de tensão, a tensão do capacitor, dividida pela tensão, soma das tensões. E então, nós vamos ter isso aqui chamado que é a função de transferência do filtro passa-baixa. Como vocês observaram, existe um momento em que a frequência ela é a metade. Nesse ponto que a frequência é a metade, nós temos a frequência de corte. A frequência de corte do filtro é 1 dividido por RC. E o filtro passa-baixa é projetado para passar frequências a partir do nível DC, que é a frequência de 0 Hz, até a frequência de corte. No filtro passa-alta, a gente obtém no circuito RC quando a gente tira a saída do resistor. Nós vamos ter aqui a função de transferência e nós vamos ter aqui a frequência de corte, que ela é igual à do filtro passa-baixo, só que a diferença é que o nosso comportamento dentro do espectro de frequência ele vai ser diferente. Acima de ômega C vai se passar e abaixo de ômega C vai ser rejeitado. Outra coisa que a gente tem que observar é que no comportamento ideal existe um salto de 0 para 1 em ômega C. Só que no comportamento real, o que a gente tem é que a frequência ela vai se lentamente atenuando. E a gente tem essa curva aqui um pouco mais suave, a mesma coisa. O filtro passa-alta. Isso é importante quando nós formos projetar o estágio de passa-baixa da nossa fonte regulada de tensão, que a gente vai observar o comportamento real de um filtro passa-baixa com base no nosso software de simulação.
Ok? Então, dando continuidade, os filtros passa-faixas, aí nós temos a função de transferência, que ela é igual a do circuito ressonante, e a frequência central, que é igual a do circuito ressonante, 1 sobre a raiz quadrada de LC. No filtro passa-faixa, nós temos a questão do tamanho da banda passante. Se nós queremos, por exemplo, sintonizar a difusora, o filtro do nosso rádio, ele tem que ser com uma banda passante curta. Por quê? Porque entre a difusora vai ter outras estações. Abaixo dela vai ter a FM do Povo e acima dela vai ter a Rádio Cidade. Então, se o nosso filtro tiver uma banda passante muito ampla, vai acontecer que no momento que nós estivermos sintonizando a difusora, nós vamos ter ruído de outras estações de rádio colocadas no espectro. Então, o filtro passa-faixa ele tem que ser construído de forma em que a banda passante ela seja a menor possível, mas não muito pequena ao ponto de a gente perder informação daquilo que a gente quer. Esse comportamento a gente vai ver quando nós estivermos aplicando. Nós ainda não vamos ter exercícios relacionados aos filtros, só que nós vamos desenvolver melhor esses conceitos de otimização de projeto de banda passante quando nós estivermos fazendo o nosso projeto da próxima disciplina, a nossa fonte. Então, por enquanto dos filtros é só. Espero que tenha entendido os conceitos. Na próxima aula nós vamos ver os circuitos retificadores.